Alimentação significa simplesmente, galera, que você entenda que o combustível que você coloca no seu corpo é a matéria-prima também da sua saúde mental. Ou seja, os alimentos que você coloca para dentro do seu corpo são a matéria-prima dos seus hormônios, dos seus neurotransmissores, do tecido da sua pele, do tecido dos seus órgãos, de tudo. E se você coloca material ruim para dentro, você vai ter uma saúde mental e física ruim. Agora, a gente não é nutricionista, a gente não está aqui para dar dieta para nenhum de vocês, mas a gente tem algumas linhas de pensamento que facilitam muito que você melhore a sua alimentação. E a grande linha de pensamento é, cara, você precisa comer mais comida caseira, que você sabe como foi feita, especialmente comida que você mesmo preparou ou que foi preparada na sua casa. E você precisa fazer isso com regularidade. Então, as duas palavras-chave aqui de alimentação é caseira e previsível, ou mais ou menos no mesmo horário, certo? Porque o ciclo dos alimentos, das refeições, ele também ajuda o seu corpo a entender mais ou menos que hora do dia é. E a partir da ingestão de alimentos, ele começa a produzir certos hormônios e neurotransmissores, e o ciclo do sono também tem a ver com a hora que você come. Ou seja, quais são as nossas sugestões práticas para você fazer pequenos avanços na área de alimentação? São essas aí que estão na tela, meu querido amigo. Muito bem, muito bem. Se esforçar para comer sempre no mesmo horário, preparar uma parte das refeições, se não pode preparar tudo. Prepare tudo um dia da semana e congele marmita se você tem dificuldade de ajuste de horário, de fazer todas essas dicas. Separar apenas um dia da semana para comer porcaria. Eu acho isso muito legal, Henrique, porque comer porcaria também faz parte da Faz vida, parte, cara. né? É um momento interessante. E instalar um app que incentiva você a beber água. É muito comum que a galera se perca na água, né? Você tá ali engajado no dia e quando vê, não se hidratou de verdade. Galera, são sugestões. O Henrique resumiu muito bem o que é o mais importante de tudo isso. Mas se você der um passinho, escolher uma delas para fazer um pouquinho, você já toma mais um passo no caminho da Isso rotina mesmo. antidepressiva. Muito bom. Galera, vamos fazer o sorteio daqui a pouco e vamos liberar o link do PDF desta aula. E o link do PDF desta aula, desculpa, a senha do PDF. No PDF da aula, a gente vai ter não 5 sugestões, mas 10 sugestões. Então o PDF da aula de hoje é especial, porque ele não tem só o que a gente deu na aula, mas o PDF também tem mais 10 sugestões de cada um desses pilares, beleza? Agora é o seguinte, o ingrediente 3 são projetos. E projetos é uma palavra que nada mais, nada menos do que significa você ter a sensação de progresso constante na sua vida. O que na sua vida hoje, se pergunte, o que me dá a sensação de progresso constante na minha vida hoje? Se eu tivesse que responder isso, provavelmente eu diria da Eureka, diria dos meus estudos, diria do meu relacionamento, né? Que eu tô noivo, vou casar daqui a pouco. O Júlio poderia dizer a mesma coisa, dos estudos, da Eureka, da relação com a família, da relação com os amigos. A gente sente que tem um progresso acontecendo nos nossos projetos. E, cara, esse é o tipo de coisa que enche a nossa vida de maestria, sem a gente tem que estar o tempo todo pensando em como botar maestria na nossa vida, né? Tipo, Isso. aquilo já tá ali gerando no automático a maestria, né, Júlio? Isso. E galera, é importante saber que nem sempre os projetos estão indo pelo lado perfeito, não é como se isso tivesse a ver com não ter problema, mas tem muito a ver com estar sempre aprendizado, descobrindo mais, engajado e progredindo no conhecimento, né, Henrique? Mais do que tudo. Exato, progredindo no conhecimento, no seu conhecimento, no conhecimento de outras pessoas, no conhecimento de um assunto e sentindo esse progresso acontecer. Às vezes é uma coisa que pode parecer pequena, do tipo, eu vou começar a vender alfajor, eu vou começar a fazer bordado, mas não é sobre o tamanho, e sim sobre a sensação constante de progresso. Então eu estou vendo várias pessoas dizendo, fazendo ótimas sugestões ali de voltar a estudar, de ter a monografia do relacionamento. Olha que massa, né? E a gente deu várias sugestões aqui. Aprender um novo idioma com 10 minutos por dia de estudo, se matricular numa escola de teatro, dança, improviso, a galera mais artística aí, né? Aprender uma habilidade que possa ser monetizada. Então você pode aprender, por exemplo, a moça falou aqui, né? Não vi quem exatamente, mas
que é manicure. Pô, daqui a pouco faz um curso de manicure, começa a oferecer para as amigas o serviço, ou de sobrancelha, ou coisa de maquiagem. Você vai transformando isso num jogo interessante. A vida, ela precisa ter esses jogos, essas, né, que nos fazem querer continuar indo nessa direção, né, Júlio? Não, Henrique, é muito legal o que tu falou, porque assim, tô vendo que a gente deu sugestões aqui de projetos mesmo mais estruturadinhos, mais Sim, fáceis de sim. perceber, né? Aprender. Mas, na realidade, nos teus primeiros exemplos, eram grandes projetos de É, vida, muitas vezes, né? Pensa no que é fazer com que o seu relacionamento, amizade com a família seja o melhor possível. Isso é um projeto que não tem fim, né? Não é, tem, está sempre ali se desenvolvendo. Mas o legal das dicas, galera, para quem eu vi o pessoal comentando sem projetos e tal, é perceber que pequenas coisas são projetos. Pensa só, você está aqui com a gente nessas lives querendo aplicar todas essas coisas, já pode ser um dos projetos que você está incluindo na sua vida. Você não precisa de grandes projetos, de grandes coisas. São esses pequenos inconstâncias que muitas vezes dão essa sensação tão bacana. exato, cara. É inserir na sua rotina uma fonte recorrente de maestria. Essa aí foi a linguagem técnica pra galera que agora está se achando nerd, que entendeu o que eu falei. Mas é isso aí, a fonte recorrente de maestria. Daqui a pouco nós vamos usar aqueles códigos de comportamental, né, Henrique, para SR, para. SR+, É gera isso o aí. B, que gera o C1. Muito bem, muito bem. Agora vamos lá. Quarto ingrediente são pessoas. É impossível ser feliz sozinho, né, Júlio? Vou te Nenhum contar homem é uma ilha, né? Nenhum homem é uma ilha. essa história. O que que acontece, galera? Não tem como você ter uma rotina saudável se essa rotina não inclui conexão com pessoas. E eu te digo como um cara que não é tão extrovertido, ou pelo menos que não socializa tanto com uma quantidade enorme de pessoas, né? Eu até gosto de palestrar e tal, mas não sou muito da socialização. Eu vejo isso um pouco mais no Júlio, então ele pode dar o outro lado da moeda. Não é sobre a quantidade de pessoas, mas é principalmente sobre a qualidade dessa interação e a recorrência dela. Ou seja, você ter uma recorrência com que você vê, conversa, chama as pessoas para conversar, sente que se importa com alguém e que esse alguém se importa com você. E eu sei que muitos de vocês nessa hora ficam meio sentidos, assim, porque lembram de uma relação que se rompeu, de uma amizade que não tá legal, de que a sua família não te dá a atenção que você gostaria, etc. Mas eu quero convidar você a pensar no outro lado. Pensar que provavelmente tem alguma coisa que você poderia fazer hoje para se conectar mais com as pessoas. A gente colocou algumas sugestões aqui. E você, eu sei que lendo isso vai pensar assim, mas eu não posso fazer isso porque não sei o que da caminhar. Mas pensa no que dá para fazer. Olha Perfeito. para isso e vê o que dá para fazer, né, Júlio? É isso aí. Então, fazer uma caminhada, mandar uma mensagem para alguém que você não vê há tempo. Essa é muito legal, galera, porque todo mundo tem um amigo para quem não manda mensagem há muito tempo, um primo, um conhecido, um antigo colega de trabalho que era legal. Nem que seja um oi, tudo bem? Lembrei de ti aqui, como é que vão as coisas? Combinar um café com alguém que você só vê online, se você puder. Fazer um bolo pro lanche da tarde na sua casa. Esses pequenos gestos de carinho também, né, Henrique? Muitas vezes esses mini momentos. Isso é uma coisa muito legal, galera, que o Henrique tem feito muito na nossa vida ultimamente, que são esses pequenos gestos de carinho, né? Quando vê um café que chega lá da cozinha da Eureka do nada, uma lembrancinha, alguma coisinha, né? E entrar num grupo de esportes. Por que isso é importante, pessoal? Porque são esses momentos de conexão, como a gente está tendo aqui também com vocês, a gente está tendo o privilégio, né, Henrique, de ter isso com quase 3 mil pessoas. Ontem era uma monte de gente, hoje mais esse monte de gente maravilhosa. Mas Muito esses bom. momentos de conexão, assim, de compartilhamento, eles realmente nutrem a nossa vida. Eles precisam ser colocados na rotina, porque é fácil esquecer da Cara, importância deles, mas quando eles estão aqui, eles fazem toda a diferença, né? exato. E a gente tem que sempre pensar no seguinte, galera, é muito importante isso, tá? A gente tem que jogar fora a maldita calculadora de afeto. Ah, mas Nossa. eu não vou fazer café da manhã pro cara porque quando que ele fez café da manhã pra mim? Cara, ele sempre faz café da manhã só pra ele. Para com isso, cara. A gente não é calculadora. Isso é muito chato. Ah, eu não vou fazer gentileza porque a pessoa não me retribui porque eu fico carregando a cruz de todo mundo. Ai, meu Deus.
Cara, não é sobre isso. É sobre você pensar primeiro no que você pode dar e não no que você pode extrair da pessoa. Tem gente que é muito chata nesse sentido, assim, é do tipo, eu não vou fazer amigos porque, sei lá, e se o cara for estranho? E se eu não achar legal o papo dele? Mas como assim, cara? Não é sobre o que você pode extrair das pessoas. É claro que as pessoas querem te fazer feliz também, mas primeiro você tem que olhar para o que você pode dar para a pessoa. Então, pô, eu posso ajudar o Júlio com uma mudança? O Júlio pode fazer. A gente pode fazer um negócio juntos que seria mais difícil se o Júlio fizesse sozinho? É esse tipo de raciocínio, entendeu? E aí, claro, com o tempo, a pessoa vai querer naturalmente te retribuir. Mas existe uma coisa muito bonita no simples prazer de estar ajudando por ajudar. Assim, de olhar e pensar, cara, eu quero ser útil hoje. Não vou só ficar no TikTok vendo a nova dança da moda. Eu vou tipo, olhar pro Júlio e pensar, o que eu posso fazer pelo cara, né? A gente tem que jogar fora a calculadora de afeto. Não, e às vezes é um pequeno gesto, né? Agora há pouco eu fui conferir aqui rapidinho o WhatsApp para ver se estava tudo bem, se o áudio estava chegando e tal, e vi que o Gustavo Reis, abração pro meu amigo Gustavo Reis, mandou ali uma mensagenzinha dizendo: tô te prestigiando aqui, olha só, tô vendo a live de vocês. Pô, galera, esses pequenos gestos às vezes mexem com a gente também. Então, é pouca coisa muitas vezes, mas que dá essa conectada que é linda. São os momentos em que a gente se sente parte de algo maior também. Exatamente, cara, exatamente. Nossa, abração pro Gustavo também, que tem um papel na nossa história aí que nem ele sabe. Vamos lá. Sim. Próxima. Exercício. E exercício aqui é muito simples, a gente está falando de exercício físico, tá? E eu sei que isso aqui é um ingrediente meio óbvio, mas eu estou falando dos ingredientes essenciais. Todo dia na sua vida tem que ter um pequeno espaço para exercício físico. E, gente, eu sei que muitos de vocês estão pensando assim, meu Deus, mas eu vou ter que ter os 6 ingredientes todo dia? Mais ou menos, não é bem assim, tá? A gente está colocando os ingredientes essenciais que eles têm que estar na sua rotina. Mas a sua rotina não é só a sua rotina diária. Já parou para pensar nisso? A sua rotina semanal também existe. Então o exercício pode estar na sua semana sem estar em todos os seus dias. Existe uma rotina quinzenal, existe uma rotina mensal. Então aqui a gente está falando dos ingredientes da rotina antidepressiva. Não, e o Eu, Henrique, muito legal porque tu usou aquela metáfora da comida no começo e, galera, tem tudo a ver com isso. Para alguns vai ter mais páprica, para outros vai ter mais alho, para outros vai ter mais cebola. Enfim, você tá vendo aqui os ingredientes que fazem a rotina funcionar. Como você vai combinar, que arranjo vai fazer a comida mais gostosa para você? Isso vai depender de cada um de nós aqui. Mas o segredo é ir testando, experimentando a comida, que sabe um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, né? exatamente, exatamente. E o exercício é bem isso, cara. Você tem que entender que o exercício é um antidepressivo natural. Ah, mas eu faço exercício e sinto sintomas de depressão. Pô, mas não é um antidepressivo completo, não é um tratamento completo, senão eu faria o desafio vá malhar e cure sua depressão, né? Mas não é esse o desafio. O desafio é montar uma rotina blindada. Porque uma rotina blindada aí sim te protege da depressão num nível bem mais alto. É, Mas o ninguém que é exercício. sarado tem depressão, né, Henrique? É Não. sabido. Se o Eu cara é não sarado, conheço. ou se a guria é sarada, não tem depressão. Eu não Não, não conheço existe isso uma aí. pessoa que levanta mais de 100 no supino que tenha depressão, Júlio. Mostra pra mim. É isso aí. Não tem, não existe. Não existe. Brincadeira, né, Brincadeira. galera? Por óbvio aí. Léo Stronda. O Léo Stronda não tem depressão, cara. Não sei se tu conhece o Léo Stronda. Esse aí é Cara, muito fora da tua. de nome. Esse Vamos aí ver se na eles tua vão adolescência. encaixar. Eu acho que essa música. Não tinha o bonde da Stronda na tua adolescência, Júlio? Isso é bem da tua adolescência, cara. Que Sim. era Tinha, o sim, magrinho tinha, tinha. Eu e tentava o. escapar, mas o Lourenço, que trabalha com a gente, inclusive, não deixava eu escapar de Óbvio que muita ele. coisa. Sim, mas. Ele curtia, né? Óbvio. O Lore. É, Abraço pro cara. Lourenço. Como é que a gente coloca exercício no nosso dia, galera? Lembra que a gente comentou ontem sobre as três qualidades do hábito que gruda. Ele tem que ser fácil de fazer, fácil de lembrar e prazeroso, minimamente prazeroso. Então o exercício ele tem que ser nessa mesma linha. Então deem uma olhada nas 5 sugestões. Vocês vão observar que tem ali muitas coisas fáceis de lembrar, fáceis de fazer e que tem algum nível de prazer. Também não consigo te prometer o melhor prazer do mundo, né? Tem que rir para fazer rir, né, Júlio? Então não é É assim, isso aí. né? Então assim, não é que o exercício não vai ser prazeroso desde a primeira vez, na maioria das vezes, tá? Mas olha que fácil, cara. Tá subindo a escada do prédio, né? Pô, subir.
desço de novo, subo, desço, subo e chego em casa. É algo fácil Vale. de lembrar. 50 polichinelos antes de entrar no banho. Pô, eu já vou entrar no banho mesmo, faço 50 polichinelos ali, entro, fiz o exercício do dia, acelerou um pouquinho meu coração. Caminhei no fim do expediente, né? Pô, em vez de pegar ônibus na estação, na parada tal, eu fui até a próxima caminhando, ou até mais duas caminhando, já deu 15 minutos ali. A aulinha no YouTube, combina um jogo com os amigos. Qual que é o ponto? Você não vai ter muita vontade de fazer isso no início. Não vai ter. Só que, cara, a gente precisa se comprometer com as coisas mesmo sem vontade. Aquela ideia do compromisso e da motivação, ela tem que aparecer já aqui, certo? Mas não fique preocupado, que amanhã a gente vai mostrar exatamente como você vai colocar tudo isso numa rotina, mesmo que você só tenha 40 minutos no dia. Quem tiver ao vivo amanhã vai descobrir como se monta uma mínima rotina Nossa. saudável e uma plena rotina saudável, a MRS e a PRS, para colocar tudo isso na sua rotina, tá ok? Como tudo fica chique com sigla, né, Henrique? É É impressionante. uma estratégia que eu uso bastante, Júlio. Beleza? Vamos É, lá. chiquérrimo isso aí. O negócio é botar sigla. É isso O aí. ingrediente número 6 do MAPEL é leitura, certo? Por que leitura, galera? Porque a gente vai observar as pessoas que se destacam nos seus campos, as pessoas que se destacam no seu relato de quão felizes elas são. E essas pessoas têm a sensação de progresso constante na vida, como a gente já comentou, mas também tem uma sensação de atualização constante. São pessoas que têm uma curiosidade, uma sede de aprender mais sobre o mundo. E mais do que sobre o mundo, sobre como serem pessoas melhores nesse mundo. Tá? Então a gente coloca que o sexto ingrediente é a leitura, e a leitura pode ter vários formatos, porque a leitura é um tipo de caminho para que você observe o que você está fazendo no mundo aqui e como você pode fazer as coisas melhor. Então, para esse mesmo lançamento, a gente estudou muito mais do que para os outros lançamentos e dá uma sensação muito boa de maestria. E não só a sensação, porque nem tudo é psicológico, né? Dá um resultado muito bom também, das pessoas aparecendo, de depois a gente ter Perfeito. mais pessoas dentro do Reforma, né? Então, vale muito a pena estudar porque você sente que esse progresso está acontecendo, cara. Então, algumas sugestões vão aparecer na tela e você vê qual que é melhor para você. Não, e Henrique, a leitura também, de certa forma, a gente botou aqui porque é um projeto embutido, né? No nosso Mapel aqui já tem um projeto. Ler vai ser sempre algo que vai gerar para você um certo senso de maestria, um certo senso de engajamento, de progresso, de ter cumprido o seu dever. Então, nesse sentido, é muito potente. E vocês estão vendo aí nas sugestões enquanto eu falo, tem um problema de botar texto, né? Enquanto alguém está falando, faz parte também de que não é só ler, né? Você pode também ouvir um audiobook, você pode ouvir o resumo de um livro assistindo um vídeo de YouTube, enfim, tem muito a ver com aprender, né, galera? Tem a ver com aprender de maneira deliberada aqui. Perfeito, tem a ver com aprender de uma forma deliberada. E o livro, muitas vezes, ele é a organização daquele conteúdo de uma forma muito consumível, né? A gente gosta muito. E o ponto é o seguinte, cara. Quando você tem na sua rotina esses momentos que tiram você do automático, e o primeiro e o último ingrediente são isso, o mindfulness tira você do automático e a leitura faz você se questionar sobre as coisas, você tem sempre um momento no seu dia para realmente pensar sobre a sua vida e ter a oportunidade de não errar as mesmas coisas. Nossa, A gente falou aqui antes, quando que uma pessoa realmente, hoje em dia, se a pessoa vive no automático, o único momento que ela para pensar na vida dela, ou é numa data especial, por exemplo, nesse desafio, ou é no Réveillon, ou é quando uma grande tragédia acontece. Pô, a minha mulher pediu divórcio, meu pai morreu, eu fui demitido. Cara, você não quer que isso tenha que acontecer para que você pense sobre a sua vida, né? É muito melhor se você pode perfeito. pensar todos os dias sobre a sua vida. No fim do dia, lendo ou escrevendo ou fazendo uma reflexão, em vez de ter que, né, acontecer isso aí. É por isso que são esses 6 ingredientes e aqui estão eles e a gente está pronto para fazer o sorteio. Galera, se vocês quiserem, tirem um print desse slide aqui, certo? Ah, tirem um print do slide para vocês guardarem depois. De qualquer forma, vai ter o resumo em PDF, Resumo. tá? E a galera tá dizendo que quer o livro, né, Júlio? Pô, o que eu faço, cara?
O que eu faço é o seguinte, se amanhã a gente bater 3.000, a gente libera o livro, cara. Libera o livro, tá? É isso aí. Amanhã vocês façam o seguinte, convidem as pessoas pelo linkzinho, cada um de vocês tem um linkzinho. Convidem as pessoas para participarem, indiquem, mandem o convite do grupo de WhatsApp para as pessoas. E se a gente chegar a 3.000 amanhã, a gente vai dar o livro completo de criação de hábitos para vocês todos, Nossa. tá? Agora vamos lá, tá na hora de fazer o sorteio, mas antes está na hora de dar a senha do resumo também, para todo mundo poder acessar o resumo. Mas antes, porque eu sei que essa aula foi confusa, talvez tenha sido sobrecarregadora, sobrecarregante, sei lá, cara, para vocês, pesou Sim. bastante. Nossa, eu tenho que fazer todas essas coisas, não sei se vai caber isso na minha rotina. Eu vou dar uma tarefa de casa, uma missão do dia para vocês, que vai simplificar tudo isso. Então, pô, não vou me sentir mais como se tivesse um peso de todos os 6 ingredientes do Mapel. Vou dar uma missão do dia que vai facilitar para vocês chegarem amanhã aqui e falarem para mim assim, olha, eu fiz uma atitude que me levou pro lado certo. Vocês querem amanhã chegar e poder me dizer isso? Dizer para mim e pro Luiz? Então vai ser bom. A missão do dia vai ser revelada em breve, tá? Lembrando vocês, qual que é o assunto da aula de amanhã, gente? Por favor, vamos chegar a 3.000 pessoas ao vivo amanhã. No próximo episódio, você vai encaixar tudo numa rotina concreta. Então amanhã você vai sair da aula com uma mínima rotina saudável e uma plena rotina saudável. O que é a EMRS e a PRS? Elas são as duas versões da rotina. A rotina feita para os dias ruins, em que está tudo meio caótico, em que eu não tenho muito tempo, e a rotina feita para os dias bons, em que eu tô com mais tempo livre e eu quero dar o máximo da minha performance. Muita gente simplesmente cria uma rotina e faz essa rotina e aí se frustra porque os dias são muito diferentes, os compromissos são muito diferentes. A gente vai ensinar você a fazer duas versões, o paraquedas principal e o paraquedas de emergência, para você sempre terminar o dia sabendo exatamente que você foi na direção da sua melhor versão, certo? E usou o seu potencial naquele dia. Isso a gente vai fazer amanhã, então vocês têm que estar comigo, com o Júlio, com o Luiz. Coloquem um alarme para 7h50 da noite e a gente se vê amanhã.